Qual é o melhor remédio para a ereção? O Viagra ou o Cialis? Hoje irei fazer uma comparação entre essas duas lendas no tratamento da disfunção erétil. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Heleno Paes, urologista, criador do canal Dr. Examina, e semanalmente trago aqui um novo vídeo com informações sobre saúde para que você possa se cuidar melhor e ir mais preparado para uma consulta médica. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que o objetivo desse vídeo não é convencer você a comprar esse ou aquele remédio. Aliás, eu não recebo nenhuma vantagem de nenhuma indústria farmacêutica e esse é meu disclaimer antes de prosseguir nesse vídeo. A ideia é que vocês conheçam as diferenças entre esses dois medicamentos e, com auxílio do seu médico, entender qual será a melhor escolha para você. Inicialmente, vou explicar para vocês o que são esses remédios. Ambos pertencem à mesma família de medicamentos, os inibidores da 5-fosfodiesterase. Esta enzima, a fosfodiesterase, ela está presente em diversos órgãos, diversos sistemas do nosso corpo. E essa fosfodiesterase número 5, ela é bem específica do tecido peniano. A grosso modo, esse remédio ele age relaxando a musculatura lisa do pênis, favorecendo um maior efluxo de sangue, promovendo a ereção. O mercado já lançou diversos tipos de medicamentos para a ereção, mas o Viagra e o Cialis, que são respectivamente a sildenafila e a tadalafila, são de longe os remédios mais vendidos e conhecidos para esse tratamento. E por isso são os que serão abordados aqui. A sildenafila, que é o Viagra, foi sintetizada por um grupo de farmacêuticos do grupo de pesquisas da Pfizer, uma grande indústria farmacêutica dos Estados Unidos. Ela foi patenteada em 1996 e colocada para comercialização em 1998. Foi um grande sucesso. Até então não existiam remédios eficientes para a disfunção erétil. A pílula foi apresentada no formato de losango e apresentava a cor azul. Muitas pessoas, ironicamente, começaram a chamá-lo de diamante azul. As vendas dispararam e o comércio anual do Viagra chegou a superar a casa de $1 bilhão. Dentro desse cenário, correndo em paralelo, pesquisadores da empresa IQOS estavam desenvolvendo uma substância também inibidora da fosfodiesterase e estava sendo pesquisada para tratamento de pessoas cardíacas. Assim como o Viagra, este novo medicamento se mostrou muito eficiente na promoção de ereção nos pacientes testados. Assim, depois de pouco tempo, chegou ao mercado a tadalafila, que recebeu o nome de Cialis. A empresa IQOS ela foi adquirida pela empresa Eli Lilly & Company, que é a fabricante atual do Cialis. O Cialis chegou ao mercado americano em 2003 e, assim como o Viagra, foi um grande sucesso de vendas. Já fazem alguns anos que as patentes de ambos os remédios já foram quebradas e, desta forma, o mercado foi inundado de sildenafilas e tadalafilas de outros fabricantes. Depois dessa breve introdução, vamos às comparações. O primeiro quesito que eu vou apresentar para vocês é a eficácia em promover a ereção em pacientes que têm disfunção erétil. Nesse quesito, houve empate. Tanto a tadalafila quanto a sildenafila são igualmente eficazes em promover a ereção nesses pacientes. O segundo ponto que nós vamos comparar é a duração do seu efeito. Neste quesito, o Cialis e a tadalafila ganham de lavada. Enquanto a sildenafila ela tem um efeito aproximado de 4 horas, a tadalafila, o Cialis, ela promove o efeito por 36 horas. Isso mesmo, as surpreendentes 36 horas. Isso quer dizer que você vai ter uma ereção de 1 dia e meio, 36 horas? Claro que não. Uma característica desses dois remédios é que é necessário haver a excitação
para desencadear uma ereção. Desta forma, se você não estiver excitado, não estiver num ambiente que promova a sexualidade, você não terá ereção, você ficará com o pênis no estado flácido normalmente. E claro, logo após o orgasmo, seu pênis também voltará ao estado flácido. Do ponto de vista prático, você pode usar essa diferença de duração de ação desses remédios de uma forma bem simples. Se você vai ter uma ocasião de sexo que vai durar somente aquela noite e que no dia seguinte você vai ter que trabalhar cedo, não vai rolar mais nada, ou então que você nem vai dormir com aquela garota, você transou e vai para casa, de repente o Viagra é uma boa saída. Afinal, você terá o efeito durante aquele momento e logo em seguida você já não estará mais sob a ação desse remédio. Agora, se você vai passar um final de semana, vai passar alguns dias com aquela garota, uma viagem, enfim, uma situação mais longa, a Tadalafila ou Cialis pode ter um efeito mais interessante. Lembre-se que, além do efeito do remédio positivo, quer dizer, em promover a ereção, o remédio também pode desencadear efeitos adversos. E dessa mesma forma, a duração de 36 horas será a duração dos efeitos adversos, assim como a duração de 4 horas do Viagra. O terceiro item de comparação é o início de ação desse remédio. A recomendação de bula é muito interessante. Enquanto o Viagra, ele recomenda que você utilize esse medicamento cerca de 60 minutos antes da relação sexual, a bula do Cialis fala para você utilizar o remédio cerca de 30 minutos antes da relação sexual. Entretanto, a concentração máxima dos remédios na corrente sanguínea gera uma certa divergência. O Viagra atinge a concentração máxima no sangue em torno de 60 minutos, enquanto o Cialis atinge a concentração máxima em torno de 2 horas. Apesar da bula do Cialis dizer que você pode começar um pouquinho mais perto da relação sexual o uso do remédio, a bula diz também que essa concentração máxima ocorre mais tardiamente no Cialis, quer dizer, o efeito máximo do Cialis é mais demorado do que o do Viagra. Dessa forma, o Viagra tem uma ação máxima mais rápida do que o Cialis. Quarta diferença entre ambos os remédios, a apresentação. Enquanto o Viagra ele vem na apresentação de comprimidos de 25 mg, 50 mg e 100 mg, que permite um ajuste, uma flexibilização das doses muito maior, o Cialis vem na apresentação de 20 mg. Existe a apresentação do Cialis em 5 mg, mas para um uso um pouco diferente desse que a gente está comentando. É para o uso diário, em que a pessoa usa continuamente como se fosse um remédio de pressão, do diabetes, em que ela vai usar o remédio mesmo não tendo uma situação de sexo. Essa apresentação de 5 mg do Cialis para uso diário não será abordada nesse vídeo. Farei um vídeo mais para frente para comentar sobre esse assunto. Quinta diferença, o preço. Bom, estou gravando esse vídeo agora em 30 de junho de 2021. Então, fiz uma pesquisa para vocês para trazer mais ou menos os preços que são comercializados hoje, o Viagra e o Cialis. O Viagra de 50 mg, que é a dose padrão, um comprimido, está na faixa dos R$30, enquanto o Cialis de 20 mg está custando na faixa dos R$60. A diferença de preço também é mostrada nos medicamentos similares e nos medicamentos genéricos. Enquanto a sildenafila similar ela está custando no mercado em torno de R$10, a Tadalafila similar está custando de R$16 a R$23. Quando falamos então de medicamento genérico, aí o preço despenca. A sildenafila genérica está oscilando entre 65 centavos a R$ 2,80, enquanto a Tadalafila genérica está custando de R$ 2,60 a R$ 9,75. No quesito preço, a sildenafila está muito mais em conta. O sexto quesito que vamos comparar são os efeitos adversos. Ambos apresentam com muita frequência a cefaleia, que é dor de cabeça, rubor, dores pelo corpo e dores lombares. A Tadalafila,
que é o Cialis, parece haver uma maior incidência de mialgia, dores musculares e dores lombares. Enquanto que o Viagra, o sildenafila, ele tem um efeito adverso que já não apresenta no Cialis, que são alterações visuais. Lembrando que esses efeitos adversos, eles são transitórios. Passando o efeito do remédio, a pessoa fica normal. O sétimo item que nós vamos comparar são sobre os cuidados com a administração do remédio. O Viagra parece ter alguma modificação de acordo com a dieta. Pessoas que ingerem alimentos muito gordurosos pode ter o seu efeito um pouquinho retardado, ou seja, demorar mais para atingir a eficiência máxima. Enquanto que o uso da tadalafila não há nenhuma modificação em relação à dieta. Outra coisa importante é que ambos os remédios não potencializam o efeito hipotensor da bebida alcoólica, ou seja, não há problemas em ingerir bebidas alcoólicas junto com o remédio, mas sabemos que as bebidas alcoólicas, elas pioram a ereção. Então, se a pessoa tem problemas com impotência, não tem sentido tomar um remédio para ereção e ingerir o álcool, que é uma substância que vai piorar a sua ereção. E o oitavo e último item que eu vou trazer para vocês de comparação é sobre a preferência das pessoas que usam esses remédios. Tem um estudo que eu usei, que é uma meta-análise, que é uma avaliação de diversos estudos que falam sobre o assunto, comparando a preferência das pessoas entre ambos os remédios. E o vencedor, tanto para os pacientes como para as parceiras desses pacientes, foi a tadalafila, o Cialis. Minha experiência pessoal de consultório, em que eu prescrevo amplamente ambos os remédios, as pessoas tendem a preferir o Cialis, mas um pouco envolvidas por essa questão do remédio ter uma duração de 36 horas. Minha experiência também é que os dois remédios funcionam muito bem. Bom, após todas essas informações, qual que é o melhor para você? Cialis ou Viagra? Converse com o seu médico. Obrigado pela audiência, vejo vocês no próximo vídeo.